Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a proteção do Senhor nesse nosso quinto dia, para que toda graça e toda unção que Ele tem para nós nesse retiro possa ser derramada, para que nesse retiro possamos abrir o nosso coração para ouvir a direção do Senhor e assim nos aprofundar nessa quaresma. Pedimos que Maria esteja conosco com seu manto protetor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã. Eu me chamo Rafael Henrique de Souza, sou consagrado da comunidade de Transfiguração, filho e pertence à vida. E hoje, no nosso quinto dia, nós iremos falar sobre o tema escolhido pela onipotente ação divina e entraremos na primeira praga do Egito. Isso aí, estaremos falando sobre a primeira praga do Egito. Se você puder abrir a sua palavra em Efésios 3, do versículo 1 ao 13. Efésios 3, do versículo 1 ao 13. Que vai estar dizendo assim, peço que preste atenção, se você tem a Bíblia, leia com a Bíblia, para que assim possamos estar lendo a palavra do Senhor. Por essa causa é que eu, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, por amor de vós, gentios, vós deveis ter aprendido o modo como Deus me concedeu esta graça que me foi feita a vosso respeito. Foi por revelação que me foi manifestado o mistério que acabo de esboçar. Lendo-me, podereis entender a compreensão que me foi concedida do ministério cristão, que em outras gerações não foi manifestada aos homens da maneira como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber que os gentios são co-herdeiros conosco, que somos judeus, são membros do mesmo corpo e participantes da promessa em Jesus Cristo pelo Evangelho. Eu me tornei servo deste Evangelho em virtude da graça que me foi dada pela onipotente ação divina. A mim, o mais insignificante dentre todos os santos, coube-me a graça de anunciar entre os pagãos a inexplorável riqueza de Cristo, e a todos manifestar o desígnio salvador de Deus, mistério oculto desde a eternidade em Deus que tudo criou. Assim, de hora em diante, as dominações e as potestades celestes pode conhecer pela Igreja a infinita diversidade da sabedoria divina, de acordo com o desígnio eterno que Deus realizou em Jesus Cristo, nosso Senhor. Pela fé que nele depositamos, temos plena confiança de aproximar-nos junto de Deus. Por isso vos rogo que não desfaleceis nas minhas tribulações que sofro por vós. Elas são a vossa glória. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, nesse nosso quinto dia, com o tema escolhidos pela onipotente ação divina, e falando também sobre a primeira praga do Egito, São Paulo vai nos introduzir novamente e diz: eu, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo por amor de vós, né? Sou prisioneiro por amor a vós. Eu sou um apóstolo por amor a vocês, porque se não existir o povo, eu não tinha o porquê Paulo ser prisioneiro, ele está dizendo. Se não tivesse a quem ele anunciar, por que ele anunciaria então? Mas sempre há pessoas para serem anunciadas. E Paulo inicia nos revelando Jesus, dizendo que Jesus não veio apenas para os judeus, mas sim para todos. Que Jesus foi a revelação que manifestou o mistério. Paulo busca sempre revelar essa manifestação, revelar esse encontro que Deus teve com ele, para que essas pessoas possam ter um encontro também com Deus. E Paulo fala muito, ele vai dizer assim: eu me tornei servo deste evangelho
em virtude da graça que me foi dada pela onipotente ação divina. Grave bem essa frase. Pela onipotente ação divina. Porque você pode estar pensando, mas como é que eu posso me tornar servo? Como é que eu posso anunciar às pessoas se eu tenho tantos problemas, tantas dificuldades? Se eu sou tão insignificante como São Paulo vai dizer no versículo 8, a mim o mais insignificante dentre os santos. Aí eu volto no tema anterior dos nossos dias, onde no dia 3, principalmente, assumir a vontade de Deus, e no dia de ontem, confrontar o meu passado. O Senhor te escolheu. E aí São Paulo vai dizer, né? O mais insignificante dentre os santos, coube-me a graça de anunciar entre os pagãos a inexplorável riqueza de Cristo. E eu e você podemos dizer que nós nos tornamos servos da palavra, servos de Jesus, em virtude da graça que me foi dada pela onipotente ação divina. Nós nos tornamos servidores do Senhor. E aí entramos com a questão da primeira praga. Moisés chega ao Egito, e no primeiro contato com o faraó, pedindo que o povo pudesse ir rezar a Deus no deserto, o faraó o proíbe e ainda aumenta sobre os judeus a cobrança. O faraó, ele tira do povo judeu a palha e obriga, né, que o povo judeu busque essa palha e faça a mesma quantidade de tijolos que eles faziam quando era dado a palha pelos egípcios, forçando a um trabalho mais escravo, mais árduo. E Moisés chega até novamente duvidar daquilo que Deus o prometeu, mas ele não desiste. E qual é a primeira praga? A primeira praga é as águas do rio Nilo ser transformado em sangue. O Senhor vai dizer a Moisés que endureceu o coração do faraó. E Deus diz, vai procurá-lo amanhã cedo, quando ele for olhar o rio. E você e Arão, irão com cajado, tocar o rio, e todo aquele rio se tornará, olha só, eis o que diz o Senhor, nisto reconhecerás que eu sou o Senhor. Vou ferir as águas do Nilo com a vara que tenho na mão, e elas se mudarão em sangue. Os peixes do rio Nilo morrerão, o rio se tornará tão poluído que os egípcios terão nojo de beber as suas águas. Essa é a primeira praga. É Deus mostrando ao faraó que ele estava ali, que ele queria libertar o seu povo. E você deve estar se perguntando novamente, então por que, se Deus queria libertar o povo, por que ele endureceu o coração de faraó? Para que também Moisés pudesse crer na promessa que Deus fez a ele. E aí, olhando na questão, como eu falei para vocês, de guardarem aquela frase, a onipotente ação divina nos separou. Moisés foi separado, como já falei. E nesse primeiro prodígio, na primeira praga, qual Deus fere o povo egípcio pelas suas idolatrias, pelos seus paganismos. Deus fere a maior riqueza do povo egípcio, que era o rio Nilo, fazendo que o povo, se você puder ler depois, em Êxodo 7, do 14 ao 24, vai falar sobre a primeira praga, mas fazendo que o povo depois tenha que cavar poços para poder ter a sua água. O rio não volta mais a ser o mesmo. É um Deus que nos ama, é um Deus que cuida, é um Deus que zela de mim, de você. São Paulo, quando ele escreve aquela carta aos Efésios, ele está preso. Só que ele não quer viver, ele está não apenas preso ali na cadeia, ele está preso em Jesus. E Moisés aqui, nesse início, começa a se
prender em Deus. Começa aqui a caminhar em Deus. Meus irmãos, será que é preciso muitas vezes na nossa vida acontecer algo catastrófico para que possamos reconhecer a autoridade de Deus? Estou dizendo que muitas vezes nossos erros, nossas atitudes do dia geram pragas em nossa vida. Não é Deus que manda praga. Não é Deus que manda a maldade. Não é Deus que manda o pecado. Deus não nos tenta. Deus coloca em nosso caminho atitudes que possam nos levar à santificação, que Ele sabe que vamos vencer. Porém, muitas vezes sou eu, é você, que coloca no nosso dia a dia, na nossa vida, pragas. Porque se o faraó tivesse ouvido a voz de Moisés, que naquele primeiro contato com o faraó fez com que o seu cajado se tornasse uma cobra, e aí o faraó chama os seus mestres de magia, seus magos, seus encantadores, eles fazem também com que os seus cajados se tornem cobra, porém a única cobra que era o cajado de Moisés e de Arão engole as outras cobras. Se ali o faraó tivesse reconhecido a grandeza de Deus, todas essas pragas não teriam acontecido. Eu estou protegido na onipotente ação divina. Melhor, eu me tornei servo deste evangelho pela onipotente ação divina. E você também. Se você está acompanhando desde o primeiro dia, você está caminhando conosco na história do povo judeu, mas na história de Moisés. Eu não posso querer viver uma liberdade que não seja a liberdade em Cristo. Eu não posso deixar com que Jesus fique de lado. E Moisés, ao proferir essa primeira praga, acreditando que Deus ia realizar, porque Moisés poderia ter medo, não, Moisés foi com fé, ele e Arão, sabe, porque Moisés sabia que Deus agiria. Quem sabe também na sua vida, muitas vezes, meu irmão, falta confiança, a confiança em Deus. Deus já te deu a confirmação naquilo que você busca, naquilo que você pede, mas muitas vezes você ainda se prende aos medos. Está na hora de se libertar. A onipotente ação divina nos separou em Jesus. E aí São Paulo nos diz para confiarmos e não nos deixar abater pelos sofrimentos, pois são os sofrimentos, nossos sofrimentos serão a nossa glória. Lembramos disso. E eu não posso colocar pragas na minha vida. Preciso fazer com que os meus sofrimentos se tornem minha glória, mas os sofrimentos por Cristo. E até outro ponto importante. Nós somos escolhidos por Deus pela sua onipotente ação divina. Baixe um pouquinho sua cabeça, se você puder. Fechar os seus olhos. Vamos fazer essa oração. Pedimos a Ti, Senhor, que tudo aquilo que for praga em nossas vidas, tudo aquilo que for, Senhor, situação de morte, como as águas do rio Nilo se tornaram morte, tudo aquilo que em nossa vida, Senhor, for situação de morte, pela Tua onipotente ação divina, Tu possa, Senhor, transformar em vida. Dai-nos, Senhor, uma visão alargada para que possamos enxergar Tua vontade e obedecer Tua voz. E que possamos ter nesse dia a confiança que Tu estás conosco. Ó Pai, Tua onipotente ação divina me escolheu para ser servo do Teu Evangelho. Peço-Te a graça para ser fiel e decidido na minha vida de santidade e honrar a Tua escolha por mim. Amém. Que o Senhor possa nos abençoar e nesse dia possamos ter essa confiança que Deus está conosco. E que todas as situações de morte possam se transformar em vida. E que eu e que você não coloquemos em nossa vida, em nosso dia,
pragas. Que o Senhor possa nos abençoar, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.